Piada, pessoal. Então, deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. Então, pessoal, isso aqui é a tela aí do curso de vocês, né? Relembrando, aí eu já iniciei, já dei o play aqui para gravação, justamente para deixar aqui registrado, né? E daí eu vou pedir assim que finalizar a gravação de hoje, né? Que é a última aula, se a gente for olhar aqui, né? Infelizmente não teve outra aula em função do feriado de carnaval, né? Então, essa é a última aula hoje de instalações de sistema de potência. Então, vocês já tiveram a aula presencial. Ela foi realmente nesse dia, ô José? Aproveitando que você está online. Se eu não me engano, foi com o professor Arion, né? Então, eu não participei dela, entendeu? Na Ah, verdade, já tem umas 2 aulas que eu não consigo ir, porque agora eu moro ah, em outra cidade e a então, carga horária não está permitindo. ah, quando for assim, eu já vou aproveitar que eu estou gravando aqui e já te dar o direcionamento. Quando for assim, que não der para você ir no encontro presencial, porque aí vai ficar faltando essa nota, né? Aí, então, como você não foi, então sua nota provavelmente desse encontro presencial ela é zero. Então, eu sugiro você entrar em contato com a coordenação e da sua unidade, né, de Andradina, porque aí eles vão ver qual que é a próxima atividade presencial dessa UC aqui, né, de instalações, para você poder participar e você repor essa aula, tá bom? Não, Aí, tranquilo. aí isso vale para você e outros colegas aí que porventura, né, também não participaram dessa aula. Aí por isso que eu vou pedir para o Luciano é o monitor aí da turma, eu vou pedir o mais rápido possível para ele postar essa aula de hoje, né, para vocês poderem já ter acesso a esse direcionamento, beleza? Positivo. Então, voltando aqui à última parte aqui. Só um minutinho. Então, da última aula, eu parei nessa parte aqui, né, que é basicamente instalações do sistema de potência, né, fazendo um resumo aí das aulas anteriores, a gente navegou, né, pela parte da geração, a gente falou, né, da influência, né, da NR10, né, que é segurança no trabalho, né, instalações elétricas e todo e qualquer serviço, né, relacionado. Então a gente falou um pouco aí das instalações, né, da arquitetura básica, do funcionamento lá da geração, falou um pouco aí da transmissão, da distribuição e aí na próxima OC, que provavelmente é Projetos Elétricos do CEP, a gente vai ver estrutura por estrutura, ver o porquê, né, dos seus distanciamentos do projeto. Então, finalizando aqui, para a gente, hoje em especial, dar o direcionamento para vocês poderem não só responder o fórum, né, mas poder fazer as atividades e não acumular, né, evitar o acúmulo. Então, finalizando, né, tudo culmina no sistema eletropotência, desde lá, vem da geração, né, passa a transmissão, as subestações de potência, né? Não só a primeira elevadora lá da geração, mas a última que fica em cada centro urbano, né? E daí na malha de rede urbana você chega na instalação do CEP, né? Que aí basicamente da média tensão você, né, a 13,8, por exemplo, né? Por fase os 7.900 mais ou menos volts, ele converte, né? Em alguns locais para o monofásico ou o 110, né, ou 127, ou então 220 volts, né? Então, esse equivalente mecânico que veio lá da geração, ele vira aqui o equivalente elétrico. E já que a gente
está falando de instalações no CEP, né? Em geral, são instalações de tensão e corrente alternada. Você, além dos valores, né, de tensão, que é óbvio da forma, e de corrente, você tem principalmente no modelo, na parte, por exemplo, aqui, até chegar aqui no transformador, desse de distribuição, a arquitetura basicamente ela é em triângulo. Então, essas fases aqui, ó, fase A, B e C, a arquitetura em triângulo, né? É igual eu falei, aproximadamente, se for a rede 13.8, já fazendo spoiler aqui, essa daqui é uma tipo M, é a chamada meio beco. Essa é uma M1. Então aí chegou, né? Fase A, fase B, fase C. Aí geralmente aqui no transformador, a A vai estar assim H1, a B vai estar H2 e a C vai estar H3. Aí cada uma delas, né, aproximadamente, né, mais ou menos 7.965 volts, né? 13.8 é só se a gente pegar esse valor aqui vezes raiz de 3 dá 3.800 mais ou menos. E se a gente pegar os 13.800 vezes raiz de 3 vai dar 23.000 e alguma coisa, que aí é a tensão trifásica da rede, conforme o padrão que a gente discutiu no decorrer aí da disciplina. Então, quando ele chega no primário transformador, no secundário aqui, né, já, se eu não me engano, eu deixei aberto aqui. Na parte aqui, ó, por exemplo, um minutinho, pessoal. Eu vou colocar a tela inteira aqui, que aí fica mais fácil da gente observar aqui em perspectiva, né? Então, ó, aqui, ó, que fica vou até diminuir um pouco aqui a pena. Então, aqui, ó, que fica, ó, é H1, né? Aí aqui no meio vai ficar H2 e H3. E logo aqui atrás aqui são as buchas do secundário, né? Aí a X0 é o neutro, né? O neutro que ele é aterrado. O X1 que é a fase A. O X2 é a fase B. E o X3 é a fase C, né? Então, aí cada uma dessas aqui, né? Exceto a, o neutro, né? Eles estão... Não, o neutro também, né? Mas eles estão na arquitetura em estrela, né? O neutro aqui, o X0 aterrado. Esse neutro aterrado vai garantir que o potencial do neutro seja neutro, ou seja, 0 volts. E a fase a B e a C, né? Que aí na bucha de baixo aqui não dá para a gente enxergar, né? A gente só está enxergando a amarração secundária e os isoladores rodando é dessa rede aqui, né? Aí vai estar aqui, né? X1, X2 e X3 aqui. E por sua vez, né? Lembra que da aula passada, o que que eu falei? Até aqui na bucha de alta, né? Nessa bucha aqui, a energia foi simplesmente ela foi transportada. Daqui para cá, né, para baixa tensão, é que vai alimentar. Se for consumidor, a unidade unifamiliar, né, residencial, ele pega a energia aqui através do ramal aéreo, geralmente aéreo, né, mas pode ser subterrâneo. O aéreo ou do outro lado da rua ou do mesmo lado da calçada. Se for do outro lado da rua, é aqueles postes de 7 metros. Se for do mesmo lado da calçada, é o poste de 5 metros aí. A maioria dos consumidores comerciais e industriais, em vez de utilizar o transformador da própria rede, né, da malha urbana, ele vai geralmente pedir uma liberação de carga, né? Quando o projetista faz dimensiona o projeto, e daí né, nas conclusões aí, né, com somatório de carga, iluminação e força,
tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, ele vai arbitrar, por exemplo, né, chutando aqui, vamos supor que é um transformador de 150, essa carga aqui, né? Então, esse de 150 quilowatts, né, muitos já coloca volt ampere, porque aí ele está considerando, né, lembrando que a outra variável, geralmente de um sistema de tensão e corrente alternada, é o fator de potência, né, o conhecido no cosseno de Φ, né? E aí, se for um motor elétrico, por exemplo, ainda nós temos a parte, o Ni lá, o rendimento. Mas, assim, a gente falando na parte de fornecimento, né? A gente tem as variáveis tensão, corrente, fator de potência, né? Ligada, dependendo se a arquitetura das cargas elas são resistivas, ou indutivas, principalmente no industrial, no comercial. E capacitiva, e geralmente quando tem carga capacitiva, é uma carga mista, né? Tem uma fonte chaveada aí, por exemplo, que aí tem indutores, tem capacitores aí todos, né, intrinsecamente ligados aí. Você tem a ideia de reatância, né? A reatância ou indutiva, que é a mais comum, ou a reatância capacitiva. Se forem cargas, geralmente, por exemplo, um forno elétrico, arco elétrico, por exemplo, ele tem a carga essencialmente resistiva. Então, dependendo aí dessas cargas e do alto é, demanda, né, de energia, aí você precisa fazer essa liberação de carga. Você entra, antes de entrar com o projeto, vai lá no setor de aprovação. Aí, geralmente é um documento padrão que você fala, ó, fulano de tal, né, sei lá, JC Distribuição, Log Logística, né? Fala lá o nome da empresa, os sócios aí, por meio desse documento, né? Eu venho o projetista fulano de tal, eu venho solicitar, né, para essa rede com a carga tanto, né? E você vai falar qual que é a impedância, né? Dessa demanda você tem como ir com as cargas, né? Tem como você dimensionar essa impedância, fazer até um estudo de seletividade de carga, né? Que basicamente nesse estudo de seletividade de carga você dimensiona a impedância e essa impedância aí você consegue fazer a seletividade de proteção, né? O tipo de elo fusível, né? Aqui, ó, tem aqui a chave fusível, né? Aí no caso, vamos supor que é uma subestação singela ao tempo, mas dentro da unidade consumidora industrial ou da comercial aqui. Daí você vai dimensionar o elo fusível com a curva característica, né? Um tipo H, ou dependendo lá da curva, a curva característica que vai ser usada para essa impedância específica desse cliente. Beleza? E aí, como se diz no finalmente aí, né? Isso aqui é só um resumo aqui de uma instalação, né? Essa aqui é residencial, ó. Tá vendo que o ramal aéreo tá vindo do outro lado da rua, mas ele pode, o fornecimento de energia poderia ser muito bem desse lado aqui, né? Tem essas duas opções. Aí, geralmente você tem os conceitos, né? Que a gente vê até lá em NR10, né? O ponto de entrada, né? Ou seja, onde que essa energia vai entrar. Geralmente ela desce aqui, vai no medidor de energia. Às vezes o ramal interno ele é aéreo, às vezes ele é subterrâneo, às vezes ele é embutido aqui no muro aqui do cliente, né? Por exemplo, e vai para as instalações internas. E aí culmina, né, na parte interna mais específica aí do projeto do cliente, né? Que independente se ele é um grande cliente que tem um contrato de demanda, né? Geralmente esse contrato de demanda, assim como o professor falou em aulas anteriores, aí, principalmente em projetos elétricos industriais, né? Esse contrato de demanda, ele equaciona os direitos e deveres, né? O direito do cliente é de receber energia ininterrupta 24 horas por dia, né? Os 12 meses do ano, em conformidade com a carga que foi contratada. Por exemplo, a que eu dei o exemplo agora há pouco, né? A de 150 kVA. Aí lembra, ó, quando o volt e o ampere está junto, eu ainda estou falando de potência, né? Estou falando de potência aparente. Se eu falar o volt separado, quer dizer que eu estou falando tensão. Se é o ampere separado, aí já é corrente.
Então, às vezes a gente tem essa confusão aí, né? E aí a gente tem os elementos, né, de projeto clássico aí, né, são os diagramas para ponto de iluminação, ponto de força. Agora que a gente, né, fez todo esse tour aí pelo sistema elétrico de potência, vendo cada particularidade, nós podemos agora engajar na parte é, das SAPs e dos fóruns, né, que vocês têm que entregar aí. Então vamos lá, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, se você vier aqui em comunicação aqui, ó, preste bem atenção aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, fórum de discussão um, fórum de discussão 2. Então, na aba comunicação, na hora que você entra aqui na sala, você tem esses fóruns aqui. Então, você tem que clicar aqui e você, né, aqui é falando sobre redes inteligentes, né, Smart Grid. Então, você tem que fazer uma pesquisa aqui, relatar, fazer um juízo, né, sobre, fazendo essa pesquisa aí, né, sobre a Smart Grid, e você vai postar nesse local, e essa é uma das avaliações. Agora, o outro fórum de discussão, né, é aqui, ó, sobre geração de energia, né, os tipos. Aí até, se eu não me engano, é para essa turma, até eu mostrei uma lá, aquela é Pelamis, né, que ela parece uma serpente aí, ela fica alguns quilômetros da costa, né, ela fica aproveitando do movimento aí das marés, né, do sobe e do desce aí, para você gerar um. E aí ele tem até uma hélice, ela é. Essa hélice, ela é especial, porque independente se o fluido está indo e está voltando, ela gira só uma direção. Então, com esse movimento oscilatório, essa hélice vai girando em uma direção, pega a energia mecânica, converte em energia elétrica, ela leva para o cabo submarino, né, onde estão as estruturas lá flutuando, e daí leva a energia para a costa. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e cada um de vocês vão postar nessa área aqui para o fórum de discussão 2, né? Então, tem a Smart Grid, tem as energias alternativas aí disponíveis aí, né? Até na apresentação nossa a gente falou da, da mais clássica, né? Sobre a hidrelétrica aqui, ó. Lembra nesse tópico aqui? Vocês vão ver aí nas aulas anteriores aí. Então, aí vamos agora para a próxima, que é a situação de aprendizagem aqui, ó. Vocês vão ter três, ó, SAP1, uma atividade, né? SAP2, duas atividades aqui para entregar. Então, ó, olhando aqui, ó, aqui no cronograma de vocês, né, tem o fórum de discussão 1, Smart Grid, fórum de discussão 2, sobre energias, né? Todos os tipos de energia, vocês vão falar um breve juízo sobre os tipos que você tem, né? Olha, atividade 1. Aí eu deixei aqui de propósito o início de todas no mesmo dia, né? Que é para dar o tempo para vocês poderem, né, fazer cada uma dessas atividades aqui. E aqui, ó, vocês veem, a SAP1, né? Tem a folha de atividade, que é essa que você vai baixar, né? E fazer atividade aqui, ó. E essa SAP1 aqui, ó, essa de baixo aqui, que está na raiz aqui da pasta, é a orientação. A orientação sobre a atividade 1 aqui, ó. Então, olha, ó, é necessário, ó, vamos ler aqui e aí a gente vai interpretar junto aqui, ó. É necessário realizar a energização de uma subestação, né? Após um desligamento por defeito, né? Ou seja, deu um defeito lá, sei lá, um curto-circuito fase terra ou um curto-circuito fase-fase, ou um relé lá, aí é lógico, né? Às vezes foi o relé falta de fase, né? Ou algum relé característico, relé Buchholz aí, por exemplo, ele atuou, né? Então, o técnico responsável, né? Você
por realizar a manutenção, não estava presente. Então, o Madison, o técnico em eletrotécnica, né? Ele era pouco habilidoso, e deveria realizar o serviço, né? 2 da manhã, beleza. Aqui tá falando, tá desenhando toda a situação para vocês aqui, né? Aí, como o técnico principal estava viajando, né? Foi designado outro menos habilidoso, de nome Madison. Então, vamos ver o desafio aqui. Era reenergizar, ou seja, fazer Então, o sistema ele deu um defeito e uma chave, a chave, né, as fases, ela abriu, uma chave automática lá. Provavelmente é uma chave com arquitetura, né, tipo fusível, ou uma chave magnética, que quando ela percebe o surto, ela pega e reabre, né, ela abre o sistema para proteger ele do surto, né, apesar de ter um para-raio da subestação, né, um para-raio de rede, ele faz essa abertura preventivamente aqui. Então ele tem que reenergizar e fazer voltar, né, a energia à cidade. Beleza. De posse do manual de operação, né, da subestação, né, é um manual como se fosse um manual aí de celular, né, o manual do usuário, né, aí com orientação do gerente da regional, através do telefone, foram seguidos todos os passos para colocar a mesma, né, em operação. Ele estava estressado, beleza. Ok. Aí, para resolver esse problema, a Médica terá que aplicar os conhecimentos adquiridos no técnico em eletrotécnica. Então, você vai fazer um relatório, um checklist. O que é um checklist? Antigamente, o pessoal chamava isso de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Ou seja, esse procedimento operacional padrão, eu já deixei um aqui mais ou menos aqui na agulha para vocês. Deixa eu só... Por exemplo, aqui, ó. Esse POP, eu acredito que acredito não, até hoje a gente usa, né, no sistema elétrico. Usa. É porque, assim, as concessionárias, na maioria delas, algumas ainda utilizam esse nome, né? A maioria, hoje em dia, por exemplo, que hoje aqui não é mais nem Enel, né? Agora que é Equatorial, utiliza o termo instrução técnica, mas é a mesma coisa. Uhum. Só mudou o nome, mas o sentido é o mesmo. Aqui na Energisa a gente conhece como POP mesmo. Ainda olha, ó, é igual eu falei, né? Algumas concessionárias. Deixa eu pegar um aqui, instalar. Ó, substituir chave fusível de um ramal, né? Então, esse checklist, né? Ou, aqui, ó, vai analisar e interpretar diagrama, né? E parâmetros elétricos de uma subestação aqui. Então, esse checklist aqui, pessoal, é o quê? É uma tarefa, né? Que ela visa a segurança, mas também, além da segurança, o que é o principal, né? Ela visa um passo a passo que você deve fazer. Aí, por exemplo, o passo 1, né? Você tem que fazer o 2, o 3, o 4. Só que nesse passo a passo você não pode pular os mesmos. Então, porque o passo 4, por exemplo, ele depende do 3, do 2 e do 1, igual tá aqui, ó. Ó, receber autorização, né, do centro, o COD, por exemplo, né, o Centro de Operação e Distribuição. Ó, o 2 aqui, estacionar o veículo, dependendo, né, do tipo de atividade, né. Ó, o 3, a sinalização e isolamento da área. Ó, o 4, aqui, ó, inspecionar e analisar visualmente, na inspeção visual. E aí depois, por exemplo, posso supor que o circuito está energizado, você vai fazer uma manutenção e aí você tem que aplicar desenergização. Então, você vai fazer uma inspeção visual, ou seja, olhar lá a rede. Você vai fazer uma inspeção por ensaio, o que que é? Detectar se aquela abertura que você fez, por exemplo, ela realmente foi efetiva, se ela desligou a rede, né? Se o seccionamento ele desligou. Então, isso chama-se análise por ensaio. Você coloca, né, o detector de tensão, né, na ponta aí da vara de manobra
E aí, da vara universal, né? Porque é a chama universal que você pode colocar várias ferramentas aí na ponta. Então, vai pôr o detector de tensão e verificar se realmente aquela abertura ela proporcionou o seccionamento, o desligamento. Para aí você ir com o próximo passo, ou seja, para você fazer o aterramento temporário, você tem que ter certeza que você seccionou. Porque se realmente você não seccionou, na hora que você fizer o aterramento temporário, vai haver o quê? Um acidente, uma eletrocução, é fase com terra, né? E aí, né, é por isso que ela depende desse passo a passo, ele é sequencial e tem que ser um, dois, três, e você não pode pular o mesmo. E esse checklist, né, é por quê? Porque você tem o desenvolvimento, né, o que que você faz, a competência de cada um, ou seja, quem que vai chupar essa manga, né, quem que vai fazer, de quem é a competência de fazer essa atividade, o risco de cada atividade, de cada passo que você vai fazer dentro da atividade global e como que você controla, né? Por isso que o pessoal chama de procedimento operacional padrão. Algumas concessionárias já estão chamando de instrução técnica, por quê? Simplesmente porque elas colocam, além do passo a passo, elas colocam um registro fotográfico. Igual esse daqui, ó, da Hotline aqui, ó. Eu tenho esse bem antigo aqui da Hotline, né? Como se diz, esse aqui é a cópia da cópia da cópia. Vocês estão vendo? Aqui, além de ter o passo a passo, ó, substituição de chave fusível em derivação, né? Você tem um passo a passo e você tem um registro fotográfico, né? De cada passo aqui. Ainda tem mais alguns, a CPFL, por exemplo, ela tem um registro, o fotográfico dela, é a foto em si, e essa instrução aqui ela está sobrescrita como se fosse uma apresentação dessa daqui, né, aqui do PowerPoint aqui. E tem outras que vão ainda mais além dele ter esse documento, que essa documentação aqui, ela serve mais ao Departamento de Segurança do Trabalho, que eles têm que ter essa documentação registrada quando, por exemplo, de uma fiscalização, né, o agente fiscalizador do trabalho, ele vai fazer essa inspeção, uma auditoria, né, auditoria interna, por exemplo, no caso de vocês aí, a Energisa, né, tem, né? Isso. E aí, e tem também os procedimentos que eles são gravados, por exemplo, você faz uma tarefa, né? Você executa aqui uma tarefa, deixa eu... Igual aqui, ó, esse vídeo aqui eu peguei do pessoal lá uma equipe, isso aqui é uma equipe, ela foi na zona rural, dar uma manutenção. Ao chegar lá no local, eles perceberam que eles pegaram, né? Colocaram o detector de tensão, né? A vara telescópica aqui. Aí eles perceberam, né? Se a gente visualizar aqui, ó, essa aqui é aquela rede, a ruralzona, né? Que MRT, né? que ela tem, por exemplo, aí tem aquela tipo U, né? Que é, Aham. por exemplo, aqui, ó. Estrutura 1. Eu só dar uma diminuída aqui, e a gente consegue escrever e está bugando aqui o quadro. Essa daqui, ó, acho que eu consigo. Deixa eu ver se está ativada aqui. Essa daqui, ó, é pela cara aqui, tá parecendo aquela U, né? U1. Que aí você tem o pino de topo aqui, né? Aí geralmente você tem um isolador de pino aqui, junto com o pino de topo. Aí normalmente a fase, ela fica aqui em cima do isolador, né? Aí você passa aqui o pré-formado, né? Alguns aí o pré-formado é aquele tipo U, né? Que aí o pessoal coloca o arame nesse formato aqui, que às vezes você à distância, né? Com a vara de manobra universal, né? Com a ponteira universal, você consegue à distância tirar esse enrolamento aqui.
Então, essa fase ela deveria estar aqui em cima, e aqui a gente tem aqui a baixa tensão, né? Aparentemente parece que ela é multiplexada, né? Então você tem a BT aqui e a MT aqui, né? Então eles chegaram no local e averiguaram que o isolador de pino ele quebrou e aí a média tensão ela caiu, ó. Vocês estão vendo que está bem danificado o poste, ó, o duplo T, né? Ele, como se diz, ele já está chamando Jesus, né? Jesus já está aparecendo para ele. E aparentemente, né, não tem nenhum centelhamento, né? Não tem. Aí eles deram uma olhada atrás e na frente aqui da rede, né? Viram que a chave fusível, né? Geralmente você tem um código, né? Você tem lá, parece uma placa de moto, né? Aí você tem, sei lá, igual Goiânia aqui, né? Vamos supor, tem a Aparecida de Goiânia aqui, né? A AP, e aí tem o ID, né? Um número qualquer aqui. Aí geralmente, aí você tem aqui a 12, aí tem um código 12, né? Aí abriu uma 12 e abriu uma chave fusível. Então eles foram no código aí da área, na 12, e verificaram que a chave fusível, ela não tinha sido operada, ela estava fechada ainda. Porém, não tinha nenhum centelhamento assim aparente, como se diz arco elétrico, nada, estava ok, né? O poste aqui estava, ele, como se diz, ele estava aparentemente sem risco nenhum, né? Mas aí, ó, aí eles estão, vocês estão conseguindo ouvir o que o eletricista está falando, ou não? Não. Não está saindo aí, não? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio também. Ah, tá aqui. Inclui o som do computador. Acho que agora vai sair. E aí, galera, ó, pra você ver, a gente veio aqui pra trocar um isolador, ó. Olha lá, ó. O neutro tá junto com a fase da armação, ó. A fase caiu, ficou junto, ó. Aí o poste tá energizado. Nós veio aqui trocar, ó. Aí nós conversou entre a equipe nossa aqui e foi lá buscar o detector e veio testar no tronco do poste. E tá todo energizado, ó. Você está vendo, ó, que o detector de tensão, né? Aí geralmente, aí tem muitos modelos que além de emitir um sinal de luz, né? Ele faz um sinal sonoro. Vocês estão vendo que ele E aí tá. se um de nós encostasse, pegasse no poste, nós ia morrer. Aí, ó. Eles à distância, né? Colocaram o detector de tensão aqui na armação, no poste mesmo, né? De concreto armado, e viram que ele está energizado. Porém, aparentemente, parece que ele está seguro, né? Imagina se o pessoal viesse aqui, sinalizasse e colocasse a escada. Na hora que batesse a escada, ia acontecer o acidente aí. Na verdade, num raio de 1,5 m ao redor do poste ali, ninguém pode chegar perto, né? Senão dá tensão de passo. No caso do poste estar Isso, energizado. isso. Aí esse daqui é um tipo provavelmente vocês aí da Energisa, né, deve fazer esse registro aqui, porque aí o pessoal tem a câmera na viatura, né, você coloca Uhum. aí um tripé, né, aí você faz a gravação. E daí você justifica o porquê que você teve que fazer o procedimento tal, né? Ó, a gente teve que correr a rede e fazer um desligamento ou um ramal à frente ou atrás, porque o fusível, né, o elo fusível, ele não atuou em conformidade aí mesmo com curto-circuito. E vê, né? Média tensão, né? 7.900 e tantos volts, né? Uma ruralzona aqui. Então, o professor, mas nessa MRT aí, no caso, ela não Sim. manda os 13.800 volts, porque é uma fase só? Não, assim, é porque a arquitetura dela, o pessoal fala, é a 13.8, né? Mas Isso. como ela é uma rede monofásica na média tensão, né? Aqui em cima, ó, aí ela é monofásica aqui, é porque basicamente o rural, o de antigamente, né?
a demanda por carga era muito baixa, né? Hoje em dia ela aumentou. Só que na a rede de distribuição rural aí, ela ainda a demanda é pequena. Por isso que o pessoal tem esse tipo de arquitetura aqui. Ele é monofásico na média tensão e é trifásico na baixa tensão. É porque aqui essa estrutura não mostra um transformador, né? Igual aqui, ó. Então, porque aqui na nossa região, esse tipo de rede MRTI, geralmente os transformadores que são instalados nelas só uns monofásicos, entendeu? Que ele é capacitado só para atender até o 220. Ele Né, não tem então, as três fases, entendeu? então, não, ele tem o monofásico na bucha de alta e ele é trifásico na bucha de baixo, entendeu? Ah, então, para a gente aqui não tem esse tipo de Ah, transformador, não entendeu? tem? Ele é Não. tanto mono na alta quanto na baixa? Esse, ele é mono na alta, né? Que dá os 13.800. E na Ah, baixa ele distribui só o bifásico, né? Só o 220. entendi. Ué, interessante. Essa arquitetura eu particularmente eu nunca tinha visto, não. Mas assim, aí só para a título de curiosidade, né? Aqui, assim, lá no, por exemplo, no catálogo, você vai, quando o pessoal compra o transformador, né, para fazer a instalação, né, tem concessionária que ainda faz o ensaio no laboratório da própria concessionária, né, porque quando você compra o transformador, tem o ensaio do fabricante, e aí tem concessionária que ainda, antes de você implantar, né, na rede de distribuição ou para um cliente, ela ainda faz um ensaio, verificando, né, se o aterramento tá ok, se ela tá, né, beleza, né? Aí lá no catálogo vai estar falando assim, 15 kV. Porém, né, isso aí é a tensão de projeto. A real, né, é a 13,8, mas só que a 13,8 é a tensão bifásica. Aí na prática mesmo, vocês têm 7.965 volts na baixa tensão. Apesar de que lá no catálogo está falando 15 e a arquitetura da rede, né, é igual aqui, ó, ela vai, se não me falha a memória, eu falei disso na aula. É igual aqui, ó. Aí lá no transformador ele vai estar assim, ó. Vai estar tipo 13. Ah, desculpa, gente. Vai estar tipo assim, ó, 13,8. Ah, não. Desculpa, não vai estar assim, não. Vai estar assim, ó. Vai estar monofásico. É sempre assim, ó. Mono, bifásico. Mas isso aqui não vai estar escrito, não. Vai só tá escrito assim, ó. KV, aí barra. Às vezes nem a unidade de medida vai estar aqui, né? Aí barra 13,8. Aí sempre eles mostram a tensão mono e a tensão bifásica. Aí geralmente a trifásica, que aí daria, se fosse o caso, né? Daria aproximadamente 23.000, se eu não me engano é 23,4, se não me falha a mesma, kV. Aí essa tensão aqui fica subentendida, ela nem aparece. Aí na prática, nesse cabo aqui, né, tem 7,9, beleza? Isso é comum, nos livros aí, a gente só no catálogo, né, ou na NBR, né, a 54, se não me falha a memória, é a 54, não, não, 5410 é para baixa tensão. Eu vou dar uma procurada nela aqui, aí eu mostro para vocês. Então aqui, ó, aí esse aqui é parte da inspeção. Além de vocês fazerem a inspeção, né, às vezes é necessário, além de você fazer ela fotográfica. É porque hoje em dia a gente fazia no formulário, né? Um formulário padrão. Ele todo ele é identificado por um número, né? Aí hoje em dia a gente faz no app, né? Ou num tablet. Aqui é basicamente, pelo menos quanto a Enel, né? É um tablet. Aí você vai lá no app do tablet e faz o registro fotográfico. E aí, com o próprio tablet, você também faz o registro aqui do vídeo, né?
mostrando. Aí no caso aqui eles mostraram a situação aqui, né? Que o poste estava energizado, então eles teriam que ir na derivação na frente e atrás para poder executar o seccionamento, né? Para aí sim eles poderem, né, executar o desligamento da rede para dar a manutenção. Mas na prática aqui, ó, esse poste aqui já não está muito bom, não, ó. Ferragem exposta aqui, ó, já esse poste aqui, apesar dele, assim, aparentemente estar firme aqui, ele já estaria condenável. Com certeza, o setor aí de operação e distribuição, a próxima ação aí necessária seria fazer a troca dele, né? Aí o pessoal cavaria aqui, né? Numa outra OS, né? Numa outra ordem de serviço, aí provavelmente viria aqui, né? Cavaria aqui de lado aqui da estrutura, colocaria um poste em paralelo aqui, né? Dependendo aí do tipo de solo, às vezes com guindalto hidráulico dá para você remover esse poste, né, e deixar só o poste novo. Às vezes, né, fica impraticável, né, o tipo de engastamento aí. Às vezes o pessoal simplesmente coloca um poste bom de lado e aí faz a transladação da rede para o novo poste aí a ser implantado. Beleza, pessoal. Então, essa foi a primeira atividade aqui. Aí, se não me falha a memória, vocês têm o. Eu só vim aqui. Ainda está carregando aqui o site aqui. Eu vou voltar clicando aqui. Ixi, vocês desculpem aí, pessoal, que o trem travou aqui. Ó, felizmente a rede aqui trollou a gente, ela deu uma queda aqui. Então, vamos continuar aqui. Essa que foi a atividade 1, né? Eu vou procurar aqui a atividade 2, eu acho que eu tenho ela aqui gravada aqui. Eu estou recarregando aqui no navegador e deu ruim aqui. Só um minuto aqui, deixa eu achar. Checklist. Aí dependendo, pessoal, é assim, às vezes essa atividade, essa do checklist aí, né? Vocês fizeram. Aí, como você, José, você não participou da, da aula presencial, tô esperando aqui carregar. Eu peguei esse aqui que eu tenho no computador aqui, que o site aqui não está carregando agora. Tem esse daqui, ó, é da SAP1 aqui, ó. É, ela depende, né, aí, por exemplo, no momento presencial, às vezes o professor, ou ele vai numa subestação, dependendo da unidade aí de vocês aí de Andradina, né? Ele vai numa subestação, pode ser uma subestação singela, ou seja, um transformador e um poste dentro aí do Senai. Dependendo aí da unidade, às vezes vocês têm ela montada aí num espaço específico. E aí, com esse checklist em mãos aqui, ó, que ele fornece para vocês, ó, aí vocês vão falar, né, ó, aí, ó, assinalar com X, né, o item verificado, ó, se encontra-se eletricamente aterrada, né, se existe sinalização de advertência. Então, vocês vão fazer essa análise aqui com esse documento aqui. Ele tá lá no site aqui, mas agora o site caiu, não teve como eu mostrar para vocês. Agora deixa eu ver o da SAP2. Ó, tem o formulário 1,
Ó, esse daqui é o outro relatório que vai estar lá na pasta de vocês. Só que eu não estou conseguindo acessar ela aqui, mas eu vou aproveitar que eu tenho ele aqui no computador, vou mostrar. Ó, isso aqui já é o outro da outra SAP aqui, ó, baseado nesse documento aqui, ó, aí, ó, relatório de análise de causa. Então, lá na situação de aprendizagem, ele fala, né, que aí você vai encontrar, né, um condutor no solo. Daí, quando você visualiza esse condutor no solo, ele pode estar energizado ou não, igual o vídeo que eu mostrei, né? Ele estava energizado, estava um curto-circuito fase terra. Porém, aparentemente, esse curto-circuito fase terra, ele não estava sendo aplicado. Por quê? Porque se tivesse um curto-circuito fase terra, né, efetivamente aplicado, você estaria vendo o quê? Um centelhamento, você estaria vendo arco elétrico. Porém, algo, como se diz, tinha algo de errado que não estava correto. Ou seja, o poste, né, vocês viram que o poste estava energizado, porém o curto-circuito não estava sendo aplicado. Porém, se você chegasse perto do poste, né, ou perto desse cabo que estava no solo, você seria eletrocutado, né? Então, fica aquela questão: você vê o cabo no solo, ele pode estar ou não energizado, mesmo que aparentemente, né, não esteja centelhamento, né? A gente viu aí pela a própria experiência aí que esse vídeo aí foi um aluno meu que me enviou para ajudar nessa disciplina aqui, né? Então, aí nesse relatório que vocês estão vendo aqui na tela, vocês vão falar, ó, né, existe um cabo, né? Ou seja, aparentemente pode ter um curto-circuito fase terra. Porém, com a análise, a inspeção visual, não há indícios de que ele esteja energizado. Porém, há a possibilidade dele estar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou correr a rede. O que que é correr a rede? Observar uma possível chave fusível à frente desse solo, desse cabo que está no solo, né? Ou atrás dele, né? Geralmente você procura dois pontos, né? O que os eletricistas chamam de correr a linha, né? E daí você vai executar o quê? Aí é lógico, né? Se você vê esse cabo no solo, com o equipamento adequado, igual eles fizeram aí no vídeo, né? Que é utilizando uma vara telescópica, um detector de tensão, né? À distância, eles verificaram que realmente o cabo estava energizado e que provavelmente se chegasse próximo, iria sofrer o quê? A tensão de passo, né? Igual você comentou aí, José. Então, aí nesse relatório você vai falar, não, encontrei o cabo, né, o cabo ele tinha o potencial de estar energizado. Nós aplicamos o quê? Fizemos o teste de tensão, né? Aí você vai, não, aí vamos supor, né, que aí no relatório você vai constatar que ele está energizado. Então, aí o que que você vai fazer? Você vai encontrar uma chave fusível, né? E você vai fazer a abertura da mesma, já que você constatou que o cabo está no chão e ele está energizado. Fez a abertura da chave, aí depois você vai constatar se realmente esse seccionamento, ou seja, essa abertura, ela proporcionou o que? O desligamento da rede. Ah, não, agora eu fui lá com o detector de tensão, né, com a vara de manobra à distância, vi que ele estava, aí vi que agora realmente foi seccionado o circuito, né, a proteção, né, o fusível, ele não atuou, né, já que ele estava energizado, a média tensão, lá o cabo no solo, ele não atuou, então a gente, né, fez o seccionamento, agora realmente ele está desligado. Agora qual que é o próximo passo? É você fazer o aterramento temporário. Faz aterramento temporário, agora fez aterramento temporário, aí sim você vai retirar esse cabo e colocar um cabo novo, né? Vamos supor que o cabo arrebentou, mas aí o isolador de pino, o pino de topo, vamos supor que é uma rede monofásica, né? O pino para cruzeta de madeira ou polimérica, ou se é uma rede compacta, né? O pino, o pino para cruzeta metálica, né? Com isolador.
o isolador polimérico, e daí você vai cadenciando cada um desses passos que você fez na suposta tarefa aqui, ó, desse relatório que está aqui na tela, aqui, ó, de análise de causas, o que causou, né, o que provavelmente causou, e quais as consequências desse condutor aí no solo energizado, né? O que pode ter causado aí, né? Ah, sei lá, geralmente quando é rede nua, né, galho de árvore, às vezes deu uma chuva aí forte, esse galho ele, né, ele pesou sobre a rede, arrebentou o cabo e aí ele foi ao solo. Aí daí, infelizmente, a consequência foi a proteção, o elo fusível ele não atuou, a rede continuou energizada, né? Então, aí você vai fazer a introdução, né, o objetivo, os fundamentos técnicos, né, que norma você porventura considerou, né, por exemplo, a NBR a 14039, né, que é para circuitos aí de média tensão, a 5419, né, que é de aterramento, né, em geral, a 5410, que é para circuito de baixa tensão. Então, todos os fundamentos técnicos, né, as normas que você se baseou, alguma norma técnica de distribuição aí da concessionária local de vocês aí, né, da Energisa, e por aí vai. Beleza? Beleza. Ô, professor, só para deixar Sim. relatado aí, aquela situação lá da NBR, lá do transformador, lá da bucha primária lá que o senhor estava falando, só confirma para mim, é NBR Sim. 5440? Deixa eu olhar aqui, se eu não me engano, é essa mesmo. Deixa eu só olhar aqui, ver se se o. É porque a internet deu uma queda aqui. Só um minutinho aqui, já que eu olho aqui para você rapidão. Só um minuto. Zerou. Demora a conta. Aí. Nossa, o sistema caiu aqui. Eu não sei nem como é que eu ainda estou conseguindo a live aqui, não. A página aqui morreu aqui. Instalações do CEP. Não, é a 53 NBR 5356. Vou só abrir ela aqui para. Transformadores de potência. E tem uma outra aqui também. Deixa eu só olhar ela também aqui. Mas eu não tô achando aqui, mas eu vou postar aqui. É essa que eu te falei, né? 5356 e tem a outra aqui. Não tô conseguindo carregar aqui. Mas eu coloco ali nos comentários, beleza? Beleza. Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E eu vou aguardando aí a publicação de vocês para eu poder realizar a correção, beleza? Fechou. Valeu. Boa noite. Fiquem com Deus.